Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar o Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SPB. Então, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SPB, ele compreende as entidades, os sistemas e os procedimentos relacionados com o processamento e a liquidação de operações de transferências de fundo, de operações com moeda estrangeira ou com ativos financeiros e valores mobiliários. Tá? A definição aqui eu quero que vocês associem com a definição do Sistema Financeiro Nacional para a gente compreender de maneira mais fácil. Como assim, Renan? Quando a gente estudou o Sistema Financeiro Nacional, a gente não viu que ele é o conjunto de entidades, instituições que promovem a intermediação financeira, e daí a gente tinha lá os órgãos normativos, os supervisores, os operadores. Perfeito. O SPB, ele segue essa lógica. Só que aqui a gente está falando das entidades, os sistemas e os procedimentos que são relacionados com o processamento e a liquidação de operações. E o que seria essa ideia de processamento e liquidação de operações? Aí eu trago esse exemplo para a gente entender. Pensa assim, eu tenho, por exemplo, uma pessoa aqui, né, que ela vai passar um cheque para uma outra pessoa. Só que essa pessoa que está passando o cheque, que é o emissor do cheque, ele tem conta no banco A. E a pessoa que está recebendo o cheque, ela tem conta no banco B. E aí, quando essa pessoa receber o cheque, ela vai fazer o desconto no banco B, que é a instituição receptora. E a gente sabe que o valor vai sair da conta da pessoa que tem conta no banco A, que é o banco pagador. Então, o valor que está aqui no banco A, ele vai ter que ir para o banco B. Só que esse valor ele não vai direto. O banco A não passa direto para o banco B esse valor. Não. Ele manda para um sistema que está dentro do SPB, que a gente sabe que é a Comp, que é ela que é responsável por fazer a compensação de cheques. Então a Comp, ela está aqui dentro. Ela vai ser responsável por fazer o processamento e a liquidação desse cheque. E o que seria a liquidação? A liquidação desse cheque é o valor sair da conta do banco A para a conta do banco B. Basicamente, essa é a ideia. Então, processamento e liquidação das operações. Mas não unicamente com cheques, com transferências de fundo. Então, se essas pessoas, por exemplo, fizerem PIX, também vai acontecer através do SPB. Se essas pessoas fizerem operações com moedas estrangeiras, compra e venda de dólares, a liquidação da operação também vai ter que passar por algum sistema aqui no SPB. Se elas fizerem com ativos financeiros e valores imobiliários, mesma situação, tá? Vai ser tudo aqui com o SPB. Elas não fazem de maneira direta entre elas. Tem que passar por algum sistema do SPB. E aí, ao longo dessa aula, a gente vai ver que tem diferentes instituições que fazem diferentes coisas aqui no SPB. A Comp, ela vai lidar com cheques, mas a gente vai ver que a gente tem outras instituições que vão lidar com outros ativos financeiros. Então, o sistema de pagamentos, ele é o conjunto de regras e procedimentos utilizados para a transferência de recursos financeiros e liquidação de obrigações em um país. Isso em um contexto geral. O nosso sistema de pagamentos, ele vai interligar diferentes entidades do sistema financeiro nacional, como bancos comerciais, bancos de investimento, instituições de pagamento, câmaras de compensação, entre outros, permitindo a realização e a liquidação de pagamentos entre indivíduos, empresas e governo. Então, o que ele permite? A realização e a liquidação de pagamentos entre indivíduos, empresas e governo. Perfeito. Vamos lá, então. O objetivo que o SPB, assim para vocês entenderem, o SPB ele sofreu uma alteração em 2002. Ele funcionava de uma maneira e a partir de 2002 ele passou a funcionar de maneira diferente. Por que ele funciona dessa maneira atual? O objetivo é o gerenciamento de risco na compensação e na liquidação das transações financeiras realizadas no Sistema Financeiro Nacional. Qual que seria esse risco? O risco seria, por exemplo, dessa pessoa passar o cheque aqui e os recursos do banco A não serem passados para o banco B. A gente teria aí, então, um risco. E o SPB, ele existe e ele sofreu essa alteração em 2002 para fazer o gerenciamento de riscos na compensação e na liquidação das transações financeiras. Atualmente, essas liquidações elas acontecem em tempo real. Olha só, com o atual sistema, o Brasil faz parte do grupo de países em que transferências interbancárias de fundos podem ser liquidadas em tempo real, em caráter irrevogável e incondicional. Então a gente não pode voltar atrás depois que essas transações elas acontecem, não pode se voltar atrás. É isso que quer dizer o caráter irrevogável e incondicional. Pois qualquer transferência de fundos
entre contas de espécie passou a ser condicionada à existência de saldo suficiente de recursos na conta participante. Então, olha só, a gente tem as situações aqui dos bancos, né? Banco A, Banco B, perdão, Banco A, Banco B, Banco C, Banco D. Cada um desses bancos aqui, eles têm uma conta lá no Banco Central. Essa conta ela pode ser uma conta de reserva bancária ou pode ser uma conta de liquidação. A gente já vai estudar. Nesse exemplo aqui, vamos supor que esse daqui seja um banco comercial, tá? Esse banco comercial ele tem uma conta de reserva bancária lá no Banco Central. Essa conta aqui, ela vai permitir que o saldo que esse banco tenha seja transferido para o banco B. É uma conta que o banco tem e através dessa conta vai ser lançado crédito e débito. Tal como se fosse uma conta corrente de uma pessoa. Só que é uma conta que um banco tem lá no Banco Central. Porque o Banco Central, ele é responsável pelo Sistema Brasileiro de Pagamentos, tá? A gente vai ver quais sistemas são de responsabilidade do Banco Central. Então, essa conta aqui vai ser a que vai permitir que o banco A transfira valores para o banco B. Então, a gente vai ter o banco B, que também vai ter uma conta de reserva bancária lá no Banco Central. E aí, né, vai acontecer o fluxo da conta de reserva bancária do banco A para a conta do banco B. O que eu estou falando aqui no final é que essas contas, elas têm que ter saldo suficiente. Não pode essas contas não terem saldo. Antigamente não existia essa regra. E aí o que acontecia? Chegava na hora de fazer a liquidação, não tinha dinheiro aqui. E o Banco Central ele tinha que lidar com esses inadimplementos que as instituições tinham. A partir de 2002, mudou. Passou a ser transferência em tempo real e agora de caráter irrevogável e incondicional, porque as instituições elas têm que ter saldo suficiente na conta, tá? Não pode ficar com saldo zerado ou saldo negativo. Perfeito. O desenvolvimento e a implantação do sistema de pagamentos brasileiro possibilitaram a redução do risco de liquidação, com consequente redução do risco sistêmico, ou seja, o risco de que a quebra de um banco provoque a quebra em cadeia de outros bancos. Porque antigamente, o que se tinha? Se uma determinada conta reserva bancária ela ficava zerada, por exemplo, e esse banco ele tinha obrigações aí com diversos outros bancos, não ia poder puxar da conta reserva porque não tinha saldo. E talvez esse banco também não estivesse com saldo para fazer esses pagamentos. E aí esse banco poderia quebrar e todos os outros bancos que estavam esperando saldo aqui poderiam também ter dificuldades financeiras. E como todos estão conectados, a quebra de um poderia levar a uma quebra sistêmica. A partir então de 2002, em que foi necessário que a conta de reserva bancária ou conta de liquidação que elas possuíssem saldo, esse risco sistêmico ele diminuiu. Quais são as diretrizes do sistema de pagamentos brasileiro? Que a gente já entendeu que ele é esse conjunto de entidades que vão ser responsáveis por permitir a realização e a liquidação de pagamentos entre indivíduos, empresas e governo. A gente já sabe que essas liquidações elas acontecem em tempo real. A gente já sabe também que os bancos, para permitir que esse sistema funcione, eles têm que ter uma conta lá no Banco Central. E essa conta ela não pode estar negativa. Bom, otimizar as transações para reduzir o tempo de compensação. É uma diretriz. É que as transferências aqui que vão acontecer entre os bancos, né, vão ter que acontecer em um tempo reduzido. Diretriz do sistema de pagamentos brasileiro. Facilitar a comunicação com entidades públicas e privadas. Realizar a conexão com instituições financeiras. Afinal, não está tudo conectado aqui? Perfeito. Possibilitar a transferência de fundos e outros ativos financeiros. Compensar e liquidar operações com títulos e valores imobiliários, além de operações realizadas em bolsas de mercadorias de futuros e demais entidades. Então, aquele exemplo, né, se a gente for liquidar uma debênture, for liquidar uma ação, vai passar pelo sistema de pagamentos brasileiro. Checar as transações para prevenir quaisquer tipos de fraudes, até porque fica mais fácil agora que está acontecendo em tempo real. Possibilitar a compensação de cheques. Gerenciar riscos por meio de câmeras de liquidação, que vão ser responsáveis por garantir que a pessoa que deva receber efetivamente receba e a pessoa que tem que pagar efetivamente pague. Compensar e liquidar transações, diretrizes do SPB. Bom, o Banco Central ele é responsável pela gestão e operação dos seguintes sistemas do mercado financeiro. Esses sistemas, tá? Eles estão dentro do sistema de pagamentos brasileiro. Esses são de responsabilidade do Banco Central, é ele que vai fazer a gestão.
o Sistema de Transferência de Reservas, o STR, o Sistema de Pagamentos Instantâneos, o SPI, esse é novo, eu colocaria um asterisco, e o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. Esses três, quem faz a gestão é o Banco Central. O STR e o SPI, eles são sistemas de pagamento, transferências de fundo, tá? E o Selic é um sistema de liquidação e de depósito centralizado dos títulos da dívida pública mobiliária interna emitidos pelo Tesouro Nacional. Esses títulos são ativos financeiros. A gente vai estudar com calma cada um, tá? Começando pelo STR, o Sistema de Transferência de Reserva. Ele é o coração do sistema de pagamentos brasileiro. É onde ocorre a liquidação final de todas as obrigações financeiras no Brasil. Então, todas as liquidações, eventualmente, elas vão passar pelo sistema de transferências de reserva. Quem é que faz a gestão? Banco Central. Através do STR, ocorrem as liquidações das operações interbancárias realizadas no mercado monetário, cambial e de capitais. Participam obrigatoriamente do STR, além do Banco Central, que é o seu gestor, as instituições titulares de contas de reservas bancárias. Opa, lembra aqui, conta reserva bancária lá no Banco Central? Participa do STR. Continuando. As entidades prestadoras de serviços de compensação e de liquidação que operam sistemas considerados sistematicamente importantes. O que é considerado um sistema sistematicamente importante? É aquele que compreende um sistema que tem a capacidade de disparar ou transmitir uma ruptura sistêmica. Lembra daquela situação, né, onde pode levar a uma quebra sistêmica? Então, esse é um tipo de serviço de compensação que é considerado como sistematicamente importante. O que eu estou falando nesse momento é que ele tem que participar do STR também. A Secretaria do Tesouro Nacional também vai participar do sistema e controla diretamente as movimentações efetuadas na conta única do Tesouro, lidando aí com títulos públicos. O STR está disponível aos participantes para registro e liquidação de ordens de transferência de fundos em todos os dias considerados úteis para fins de operação praticadas no mercado financeiro. Como é que é a estrutura de contas lá no STR? A liquidação de operações no STR é realizada por meio de lançamentos na conta do participante mantida no Banco Central. A conta ela pode ser de dois tipos. Ela vai ser ou uma conta de reservas bancárias ou uma conta de liquidação. A gente já sabe isso. Inclusive, a conta de reservas bancárias ela é obrigatória para banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial e a Caixa Econômica Federal. Então, essas instituições necessariamente têm que ter uma conta de reserva bancária. Além disso, a conta de liquidação ela é obrigatória para a Câmara, prestador de serviços de compensação e de liquidação sistematicamente importante. A gente já viu, né, que esses obrigatoriamente têm que ter conta e têm que participar do STR. Essa conta ela é facultativa para bancos de desenvolvimento, de investimento, de câmbio e banco múltiplo sem carteira comercial. E a conta de liquidação ela é facultativa para a Câmara, prestador de serviço de compensação e de liquidação que não seja sistematicamente importante, instituições de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. A gente vai ter sociedade administradora de cartão de crédito, sociedade administradora de consórcio, todas aquelas outras demais instituições, elas podem então ter uma conta de liquidação. Lembrando que o ponto aqui é que essas contas, elas são realizadas, a liquidação das operações, elas são realizadas por meio de lançamentos nessas contas. Então, é exatamente o que eu coloquei aqui para vocês, né? Por exemplo, se essa instituição ela tem que passar R$1.000 para uma outra instituição, a gente vai ter um débito nessa conta aqui, por exemplo, de R$1.000, né? E esses R$1.000 vão ser passados para a conta de reserva bancária ou conta de liquidação de uma outra instituição. É assim que vai funcionar no sistema de pagamentos brasileiro. Bom, e o sistema de pagamentos instantâneos, porque ele também é gerido pelo Banco Central. Ele é infraestrutura centralizada e única para a liquidação de pagamentos instantâneos entre instituições distintas no Brasil. A gente está falando das movimentações de pagamentos instantâneos, que é o Pix. O SPI é um sistema que faz a liquidação bruta em tempo real, ou seja, que processa e liquida transação por transação. Uma vez liquidadas, as transações são irrevogáveis. A gente não consegue voltar atrás depois que a liquidação ela aconteceu. Os pagamentos instantâneos são liquidados com lançamentos nas contas de propósito específico que as instituições participantes diretos do sistema mantêm no Banco Central, que são as denominadas contas de pagamento instantâneo. Para garantir a solidez do sistema, não há a possibilidade de lançamentos a descoberto, isto é, não se admite saldo negativo nas contas de pagamento instantâneo. A mesma regra que a gente tem para o STR, a gente tem
para o SPI. Os bancos eles vão ter contas que vão estar lá no Banco Central. Só que aqui é uma conta específica de pagamento instantâneo. E a mesma regra é de que não se pode ter conta negativa. Tá? Isso para reduzir o risco de liquidação, o risco sistêmico. A diferença, então, é que a gente está falando de uma conta de pagamento instantâneo. Bom, a gente ainda pode dividir o SPB da seguinte forma, tá? Em dois segmentos. Quais são eles? O segmento de infraestruturas do mercado financeiro, as IMF, e os arranjos de pagamento. As infraestruturas do mercado financeiro são sistemas multilaterais entre instituições participantes utilizados para compensação, liquidação ou registro de pagamentos, títulos ou outras transações financeiras. Lembra aqui no nosso exemplo, vamos voltar lá para o primeiro slide, aonde eu falei que essa transação aqui, ela acontecia, né, a gente está falando de cheque, ela acontecia com a liquidação e a compensação lá na Comp. Bom, a Comp, ela é uma IMF. E eu falei ainda que para determinados ativos a gente tinha outras câmaras, outras instituições que iam fazer esse processo dentro do SPB. Agora a gente vai ver quais são essas outras, tá? Isso são as infraestruturas do mercado financeiro. A gente tem o Selic, que atua com o sistema de liquidação bruta em tempo real, que é de transação por transação, essa é a definição, para transações com títulos públicos federais. Então, por exemplo, se alguém comprou um título público, por exemplo, a liquidação dessa operação vai acontecer no Selic. Se alguém recebeu o pagamento de juros de um título público que foi investido, o pagamento desses juros, a liquidação, que vai ser eu receber esses juros, vai acontecer no Selic. E a gente sabe, né, que o Selic ele é gerido por quem? Pelo Banco Central. Tá? Além do Banco Central gerir o sistema de pagamentos instantâneos e o sistema de transferência de reservas, ele também gere o Selic. Mas a gente tem mais. Tem a B3, que é o Brasil Bolsa e Balcão, que vai compensar, liquidar o depósito, o registro para as principais classes de ativos, operações estruturadas, taxa de juros e commodities. Aqui a gente está falando de títulos privados, não títulos públicos. Então, por exemplo, se eu compro uma debenture, aonde que vai acontecer a liquidação, que é o meu dinheiro, eu acho que eu bati no microfone, que é o meu dinheiro ir para a empresa e eu receber o título e ele ficar custodiado. Aonde que vai acontecer isso? Vai acontecer na B3, ele vai ficar custodiado lá. Perfeito. Ainda, Câmara Interbancária de Pagamentos, a CIP, ela administra o sistema de transferência de fundos, o CITRAF, na compensação de liquidação de transferência eletrônica, TED, e o sistema de liquidação diferida das transferências interbancárias de ordens de crédito, SILOC. Até vou destacar aqui que não ficou destacado, né? Por meio do qual se realiza a liquidação de ordens de crédito interbancários. Então, falou em TED, aonde que vai acontecer a liquidação, processamento e a liquidação? Vai acontecer na Câmara Interbancária de Pagamentos, a CIP, por meio do CITRAF. Falou em operações bancárias, empréstimos, aonde que vai acontecer? Vai acontecer no SILOC, dentro da CIP. E tem a centralizadora da compensação de cheques, a Comp, que vai ser o sistema de liquidação e compensação de cheques. Perfeito. Essas todas aqui são infraestruturas do mercado financeiro. A lógica é aquilo que a gente viu, tá? Elas vão estar integrando aqui o SPB para que as transações que sejam realizadas aqui, elas sejam liquidadas e sejam processadas e sejam liquidadas. Bom, lembrem que a gente pode dividir em dois segmentos, né? As IMF e os arranjos de pagamento. Vamos entender agora os arranjos de pagamento. O arranjo de pagamento é o conjunto de regras e procedimentos para fazer pagamentos de compras, viabilizar transferência de recursos, aportes e saques. São exemplos de arranjos de pagamento as regras e os procedimentos utilizados para realizar serviços de. Então, arranjos de pagamento é quando a gente vai, por exemplo, fazer uma compra com cartão de crédito. O arranjo de pagamento são as regras que permitem a utilização do cartão de crédito para fazer um pagamento. Porque qual que seria a situação se eu não estivesse utilizando o cartão de crédito? Eu teria que ir até a loja que eu quero comprar e passar dinheiro em espécie. Perfeito, é uma opção. Mas eu posso também utilizar o cartão de crédito. Só que para utilizar o cartão de crédito, para que essa instituição que está me vendendo, esse comerciante, receba o valor, tem que existir também todo um sistema que funcione.
E isso é um arranjo de pagamento. A gente vai entender. Então, são exemplos de arranjos de pagamento, as regras e os procedimentos utilizados para realizar serviços de compras com cartão de crédito, cartão de débito e cartão pré-pago, sejam em moeda nacional ou em moeda estrangeira. Transferência de recursos, como o TED, então o arranjo de pagamento que permite a utilização de TED em um estabelecimento, é um arranjo de pagamento. Pagamentos instantâneos, o Pix também, tá? Cheques e boletos. Basicamente a gente está falando de serviços onde eu não estou utilizando dinheiro em espécie. O arranjo de pagamento são essas regras que permitem que eu utilize esse tipo de serviço. Eu não estou falando da compensação, eu estou falando das regras que permitem que eu utilize cartão de crédito, que eu utilize a TED para fazer um pagamento, que eu utilize o Pix para fazer um pagamento, cheques e boletos. Perfeito. O arranjo ele conecta seus usuários, pessoas, empresas e instituições governamentais que sem ele não teriam como realizar transações financeiras entre si ou que somente as realizariam presencialmente com a troca de dinheiro vivo. Se eu faço uma TED, eu não preciso estar presencialmente com dinheiro em espécie. O arranjo também estabelece detalhes como prazos para que a transferência seja efetivada e eventuais taxas que os integrantes do arranjo cobrarão para realizar esse serviço. Aí um exemplo aqui, tá? Arranjo de pagamento. Como funciona o arranjo de pagamento de cartões? A gente tem aqui, no momento da compra, os recursos são inicialmente retirados da conta do comprador. Então eu tenho um cliente que está indo num lojista e ele vai fazer o pagamento por cartão de crédito, não vai? Então, inicialmente, o que a gente tem? Os recursos financeiros desse cliente vão ser debitados da conta dele. A instituição credenciadora, que é responsável por habilitar o estabelecimento para aceitar pagamentos com cartão e liquidar a operação, encaminha os recursos do emissor do cartão para a instituição domicílio escolhida pelo estabelecimento comercial. Então, o lojista, ele tem conta em um banco, não tem? O que está acontecendo aqui? O emissor do cartão, ele vai fornecer o valor do montante da compra que foi feita ao credenciador. E o credenciador vai passar para o lojista. Aliás, vai passar para o banco, né, onde esse lojista ele tem conta. É isso que a gente chama aí de instituição domicílio. O crédito é então feito na conta do comerciante, já descontada a taxa acordada com a empresa credenciadora. Sim, né? Porque a empresa credenciadora ela vai cobrar uma taxa a cada compra feita pelo cartão de crédito. É assim que elas são remuneradas. Este processo faz parte de um arranjo de pagamento de cartões, onde estabelecimentos que desejam aceitar cartões como forma de pagamento precisam ser habilitados por uma credenciadora, né? Credenciadora vai ser a empresa que vai fornecer a maquininha para o lojista. Só assim ele vai conseguir receber o pagamento através do cartão de crédito. Porque se ele não tem a maquininha, como é que ele vai aceitar o cartão de crédito, né? Então, percebam que todo esse fluxo aqui, ele é um arranjo de pagamento. São as regras, são os procedimentos que estão definindo como o cliente e o lojista eles vão realizar um pagamento que não é feito com dinheiro vivo, ele é feito com cartão. O instituidor do arranjo é a entidade jurídica que define as regras de funcionamento do arranjo de pagamento, em conformidade com a regulação do Banco Central. Exemplos de instituidores de arranjo de pagamento incluem as bandeiras de cartão de crédito, Visa, Mastercard e El. Está aqui o instituidor do arranjo, a bandeira do cartão, ele que vai definir todas essas regras de acordo com a resolução do Banco Central. Pessoal, eu vou fazer um corte aqui e a gente volta para resolver as questões do sistema de pagamentos brasileiro. Fala pessoal, voltando então para a gente resolver. Primeira questão. Dentro do arranjo do SPB, compete ao Banco Central autorizar e vigiar o funcionamento das entidades operadoras de infraestrutura do mercado financeiro, além de atuar como regulador do sistema e provedor de serviços de liquidação. As IMF, operadas pelo Banco Central para a transferência de fundo e liquidação de operações com títulos públicos, são, respectivamente, vamos lá, o Banco Central a gente estudou que ele é responsável aí por fazer a gestão de 3 serviços, né? O sistema de transferência de reserva, sistema de pagamentos instantâneo e o sistema de liquidação e de custódia, o Selic. O detalhe é que, na época que essa questão foi elaborada, ainda não existia o sistema de pagamentos instantâneo. Então, em 2019, o que a gente tinha era o sistema de transferência de reserva e o sistema de liquidação e custódia. Esses de responsabilidade do Banco Central. Mas lembrem que, além de fazer a gestão desses aqui, ele vai fazer a autorização e vai fazer a supervisão
das entidades operadoras do IMF que não são de sua responsabilidade. Tal como a gente viu, né, a Comp, tal como a gente viu a CIP, tal como a gente viu a B3, ele vai estar sempre olhando. Ele e a CVM também, só que a CVM dentro do seu mercado de atuação e o Banco Central dentro do seu mercado de atuação. Mas o Banco Central ele é responsável por gerir esses dois e mais o sistema de pagamentos instantâneos, que nessa época ainda não existia. A titularidade de conta de reservas bancárias é obrigatória para os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e as caixas econômicas. Perfeito, é exatamente isso, tá? A gente viu que essa conta, ela tá lá no sistema de transferência de reservas e ela é obrigatória para banco comercial, banco múltiplo com carteira comercial e caixa econômica. E ela é facultativa para banco de desenvolvimento, de investimento, banco de câmbio e banco múltiplo sem carteira comercial. Basicamente falou que é obrigatório para as instituições monetárias, que têm a capacidade de captar através de conta corrente. No sistema de liquidação e custódia, são realizadas as transações que envolvem os títulos de renda fixa privados. Não, quando falou em Selic, a gente está falando de títulos públicos. Aonde que são liquidados os títulos privados? Atualmente eles são liquidados na B3, tá? Então essa daqui, ela tá errada. Até 2002, o SPB ainda não estava estruturado de modo que o Banco Central pudesse acompanhar as operações realizadas pelas instituições financeiras em tempo real, o que trazia a possibilidade de o Bacen ter de arcar com o risco de crédito em caso de inadimplência de alguma instituição. Perfeito, né? A gente viu que as instituições financeiras elas têm que manter uma conta lá no Banco Central. Vou colocar aqui a conta de reserva bancária. E que antes de 2002, essas contas elas podiam estar zeradas ou até a descoberto, que é quando é negativo. E aí chegou na hora de fazer a liquidação, não tinha saldo. E aí quem tinha que arcar com esse risco era o Banco Central. Atualmente isso mudou, porque essas contas elas têm que ter saldo, tá? E as liquidações elas acontecem em tempo real e são ainda irrevogáveis e incondicionais, porque tem que ter a condição ali do saldo. Então essa daí, ela tá certa. O sistema de pagamentos brasileiro é um conjunto de procedimentos, operações e instrumentos que, integrados, possuem a função básica de transferir recursos, processar e liquidar pagamentos para pessoas, empresas, governo, Banco Central e instituições financeiras. Perfeito, definição aí muito boa do SPB. Transferir bens e direitos para pessoas físicas, jurídicas, entidades filantrópicas e organizações não governamentais. Não, não é transferir bens e direitos, é transferir recursos. A gente está falando de movimentação de recurso financeiro. Liquidar e processar todas as operações realizadas na Bolsa de Valores em 2 dias úteis a contar da data de operação. Não, tá? Não tem essa regra aí dos 2 dias úteis para todas as operações realizadas na B3. Ainda mais no ano de 2012, que a Bolsa de Valores não é a B3 tal como a gente conhece hoje, tá? Isso mudou. Liquidar e compensar as operações de financiamento a longo prazo realizadas pelo BNDES? Também não. Regular e fiscalizar as operações realizadas pelas instituições financeiras e pelas empresas atuantes no mercado. Não é essa, né, a finalidade aí não é a função básica do SPB, tá? Regular e fiscalizar as operações realizadas. Fiscalizar tem muito a ver aí com o Banco Central, e ele falou empresas atuantes no mercado, né? E aí teria que ser instituição financeira. De toda forma, está errado. A resposta correta é a letra A, e a gente termina mais uma aula aí.